Olá, meu nome é Karina, eu sou advogada e no vídeo de hoje eu vou explicar como é que ficam as contribuições previdenciárias para aquelas pessoas que não estão abrangidas pelo regime CLT, ou seja, aquelas pessoas que não trabalham com registro em carteira e nem são prestadores de serviços de pessoas jurídicas, de empresas, mas que pretendem fazer os seus próprios recolhimentos, como por exemplo, os autônomos, as pessoas que se encontram em situação de desemprego, as donas de casa, os estudantes, que são pessoas que, se quiserem um dia usufruir dos benefícios previdenciários, precisam contribuir para a Previdência. E, portanto, já que não tem ninguém que possa fazer isso por elas, precisam correr atrás, precisam mexer os seus pauzinhos para providenciar esses recolhimentos. Nesse vídeo eu vou explicar qual a diferença das alíquotas de 20%, 11%, 5%, quais são os impactos de cada alíquota na sua aposentadoria, o que significa salário de contribuição, como escolher a sua base de cálculo de contribuição e quais os impactos disso na sua aposentadoria. E principalmente eu vou explicar qual o código correto dessas contribuições para que lá na frente você não tenha problemas com a Previdência Social. Se você gostar do vídeo no final, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, porque me ajuda bastante. Bora pro vídeo! Primeiro é importante você conhecer quais são os benefícios previdenciários. O primeiro e mais conhecido é a aposentadoria, que existem várias modalidades. Temos também a pensão por morte, o auxílio reclusão, o salário maternidade, o auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença, e o auxílio acidente, que muita gente acha que é a mesma coisa que auxílio doença, mas não é. Para usufruir desses benefícios que eu acabei de elencar, você precisa ter contribuído para o INSS. Por isso que, mesmo na condição de autônomo, de estudante, de dona de casa, de desempregado, é extremamente importante que você realize suas contribuições para estar abrangido pela Previdência Social, caso você precise usufruir de algum desses benefícios. É extremamente importante esclarecer nesse vídeo logo de cara que todas as pessoas que exercem uma atividade remunerada devem contribuir para a Previdência. Ou seja, não é que elas podem, elas devem, pois elas são consideradas segurados obrigatórios. Ah, Karina, mas eu exerço atividade remunerada, nunca contribuí para a Previdência e tô vivo até hoje. Pois é, vivo você pode estar, mas certo você não tá. Primeiro eu vou falar dos trabalhadores autônomos que prestam serviços para pessoas físicas, como por exemplo, a manicure, o cabeleireiro, o pedreiro, a diarista. Lembrando que diarista não é a mesma coisa que empregada doméstica. A empregada doméstica com registro em carteira, quem faz o seu recolhimento é o próprio empregador. A diarista é aquela pessoa que vai esporadicamente numa casa ou outra, um dia ali da semana, que faz aqueles serviços mais pontuais. Os profissionais liberais, como os médicos, advogados, dentistas, engenheiros, jornalistas, enfim, todas as pessoas que exercem atividade por conta própria, prestando serviços para pessoas físicas. Por que eu esclareço muito bem que aqui são para serviços prestados para pessoas físicas? Porque se esse trabalhador presta serviços para uma pessoa jurídica, quem é responsável pelo recolhimento previdenciário é a empresa tomadora de serviços. Como eu já expliquei, se exerce uma atividade remunerada, é um segurado obrigatório e existem duas formas dessas pessoas contribuírem para a Previdência. A primeira é pelo plano normal, pela alíquota de 20%, pelo código 1007. A segunda é pelo plano simplificado, pela alíquota de 11%, pelo código 1163. E qual a diferença de uma alíquota para outra? Contribuindo pela alíquota de 20%, esse trabalhador terá acesso a todos os benefícios previdenciários, podendo inclusive utilizar esse período de contribuição para se aposentar por idade ou por tempo de contribuição. É como se pela alíquota de 20% a gente tivesse um plano mais completo. Lembrando que, mesmo depois da reforma da Previdência, por mais que não exista mais a aposentadoria por tempo de contribuição em si, as regras de transição que vieram com a reforma da Previdência exigem o tempo de contribuição. Portanto, ainda assim, é importante se atentar ao período de contribuição que vai ser computado ou não para essa modalidade de aposentadoria. Além disso, somente utilizando esse código de 20% é que o trabalhador pode contribuir para a Previdência entre o valor do salário mínimo, que hoje em 2024 é 1.412, e até o teto da Previdência Social, que hoje em 2024 é de R$ 7.786,02.
Quanto maior for o salário de contribuição, naturalmente maior vai ser o valor da aposentadoria ou de algum outro benefício que ele precisa usufruir do INSS. E aí você pode se perguntar, mas Karina, como que eu escolho qual valor que eu quero contribuir? O que é o correto? O trabalhador que exerce uma atividade remunerada deve contribuir sobre a alíquota de 20% sobre o valor bruto auferido naquele mês. Então, por exemplo, você conseguiu uma remuneração de R$3.000 naquele mês. O correto seria que você contribuísse para a Previdência com a alíquota de 20% em cima desses R$3.000, que seria o valor de R$600. A gente sabe que é muito comum que, mesmo oferindo uma renda superior, as pessoas contribuam pelo valor do salário mínimo. Contribuindo pelo valor do salário mínimo, a pessoa também vai estar abrangida pela Previdência Social. Acontece que precisamos ter bastante atenção nesse ponto, porque se o valor que você declara no seu imposto de renda não for compatível com o valor que você está contribuindo para a Previdência Social, você pode ter problemas lá na frente. Então, o correto seria que você pagasse os 20% em cima de toda a remuneração oferida naquele mês. Mas, se pagar uma contribuição em cima do valor do salário mínimo, também vai estar abrangido pela Previdência Social, só se atentando para esse detalhe de que um dia você pode ter problemas com o confronto de informações da sua declaração do imposto de renda com o que você está pagando de contribuição para o INSS. O que não pode acontecer de jeito nenhum é você pagar uma contribuição para o INSS em cima de uma base de cálculo inferior ao salário mínimo. Um outro ponto importante é que qualquer benefício previdenciário pago a você, aposentadoria, pensão por morte para algum dependente, eventualmente um auxílio reclusão, um auxílio doença, enfim, vai ser calculado em cima desse salário de contribuição, que é essa base de cálculo das suas contribuições. Então, se você recolher a vida inteira sobre o valor de um salário mínimo, naturalmente, quando você precisar de algum benefício previdenciário, você vai receber o valor de um salário mínimo. Por isso que é bastante importante realizar um planejamento previdenciário para tomar essa decisão de forma consciente, para ter uma noção de quanto esse salário de contribuição escolhido pode refletir no valor de um benefício previdenciário, principalmente na sua aposentadoria, que é uma renda que naturalmente um dia você vai precisar viver dela. Existe também a possibilidade de esse trabalhador autônomo que presta serviço para pessoa física recolher pelo plano simplificado, que seria pela alíquota de 11%, utilizando o código 1163. Utilizando a alíquota de 11% pelo plano simplificado, esse trabalhador também terá acesso a todos os benefícios previdenciários, com exceção da aposentadoria por tempo de contribuição. Ele vai conseguir se aposentar por idade utilizando esse período contribuído pela alíquota de 11%, mas não vai conseguir se aposentar por tempo de contribuição em nenhuma das regras de transição que utiliza o tempo de contribuição como base de cálculo também. E nessa alíquota não existe a possibilidade de você utilizar como base de cálculo um valor superior ao do salário mínimo. Então, obrigatoriamente, o seu salário de contribuição, a sua base de cálculo, vai ser um salário mínimo, o que naturalmente pode interferir no valor do seu benefício. Além disso, quem contribui pela alíquota de 11% pelo plano simplificado não terá acesso à certidão de tempo de contribuição para utilizar esse período contribuído dessa forma em um outro regime previdenciário. Por exemplo, se você pretende um dia prestar concurso público ou se já foi servidor público, você estaria abrangido pelo regime próprio da Previdência Social, o RPPS, que é diferente do regime geral da Previdência Social, o RGPS do INSS. Esse período de contribuição pela alíquota de 11% não poderia ser aproveitado para se juntar com esse período recolhido pelo regime próprio da Previdência Social. Portanto, se você já foi servidor público ou se pretende um dia ser servidor público, vai prestar concurso público, tem que se atentar que esse período contribuído pela alíquota de 11% não vai poder ser utilizado para somar com esse período contribuído em outro regime da Previdência Social. A única forma desse período contribuído pela alíquota de 11% poder ser utilizado por uma aposentadoria por tempo de contribuição ou para ser utilizado para unificar com um período em outro regime da Previdência Social é se o trabalhador complementar esse período contribuído. O que isso significa? Depois ele pode pagar com acréscimo de juros o valor correspondente de 9% para chegar até a alíquota de 20%. É a complementação dessa alíquota. De 11 para 20 a gente tem essa diferença de 9. Ele pode pagar essa diferença pela alíquota de 9% para complementar esse período contribuído na alíquota de 11% para poder aproveitar esse período para requerer uma aposentadoria por tempo de contribuição ou para utilizar esse período para somar com o tempo trabalhado no regime próprio da Previdência Social.
E um outro ponto bastante importante é que mesmo realizando essa complementação da alíquota de 11% até os 20%, o salário de contribuição, a base de cálculo, vai permanecer sendo o valor de um salário mínimo. Lá na frente, mesmo você pagando juros para essa complementação de 9%, não vai ser possível aumentar esse salário base desse período contribuído nessa condição de plano simplificado pela alíquota de 11%. Então, atenção! Por isso que, se você pretende contribuir para a Previdência utilizando como salário de contribuição, essa base de cálculo, um valor superior ao do salário mínimo, você precisa contribuir pela alíquota de 20%, utilizando o código 1007. Se você contribuir pelo plano simplificado, utilizando o código 1163, você não vai conseguir corrigir depois esse salário de contribuição. Portanto, se você quer contribuir para a Previdência com um valor superior ao do salário mínimo para tentar garantir lá na frente um benefício com um valor um pouco superior, é importante que você contribua pela alíquota de 20%. Mas antes de tomar a decisão de contribuir sobre um valor superior ao do salário mínimo para garantir um benefício previdenciário maior, é extremamente importante realizar um planejamento previdenciário para calcular o seu caso em si, porque talvez mesmo contribuindo sobre um valor superior ao do salário mínimo, isso não vai garantir um valor superior. Porque dependendo da sua média de cálculo e de todas as suas contribuições anteriores, mesmo contribuindo com um valor superior ao do salário mínimo, não vai te garantir um benefício previdenciário superior a esse valor. E para garantir que essas contribuições vão ser computadas corretamente, é extremamente importante observar o prazo de pagamento. Tanto na modalidade pelo plano simplificado ou pelo plano normal, o prazo para pagamento da guia é até o 15º dia do mês subsequente à competência que você está pagando. Por exemplo, vou pagar uma guia de competência do mês de novembro de 2024. Então, eu preciso pagar essa guia até o dia 15 de dezembro de 2024. Agora eu vou falar das pessoas que estão em situação de desemprego, das donas de casa e dos estudantes. Será que essas pessoas, mesmo não exercendo uma atividade remunerada, podem contribuir para a Previdência? E a resposta é sim. Se essas pessoas quiserem contribuir para a Previdência, elas podem. Diferente dos contribuintes individuais, obrigatórios que eu mencionei no tópico anterior, essas pessoas aqui, o desempregado, a dona de casa, o estudante, por não exercerem uma atividade remunerada, eles não são obrigados a contribuir, mas eles podem, o que significa que eles são segurados facultativos. Eles têm a faculdade de contribuir ou não. E aí você pode se perguntar, mas por que uma pessoa que não é obrigada a contribuir iria optar por contribuir? Justamente porque, como eu mencionei no começo do vídeo, para usufruir de algum benefício previdenciário, um auxílio-doença, deixar uma pensão por morte para um dependente, a aposentadoria, um auxílio-reclusão, enfim, essa pessoa precisa ter contribuído para a Previdência Social. Logo, mesmo que ela não seja obrigada, se um dia ela quiser usufruir de algum benefício previdenciário, ela vai precisar ter contribuído. Para esses segurados facultativos, também existe a possibilidade de contribuir para a Previdência utilizando a alíquota de 20% ou de 11%. Lembrando, a alíquota de 20% é aquele mais completo, o plano normal. E no caso do segurado facultativo, o código seria o 1406. E se a pessoa optar por contribuir pelo plano simplificado, utilizando a alíquota de 11%, o código seria 1473. Os ônus e os bônus de optar pela alíquota de 20% ou 11% na situação do segurado facultativo são exatamente iguais para a condição do segurado obrigatório. No segurado facultativo, a mesma coisa. Contribuiu pela alíquota de 20%, é o plano mais completo, vai ter direito a todas as modalidades de aposentadoria, inclusive a aposentadoria por tempo de contribuição. Contribuiu pelo plano simplificado, da mesma forma, vai poder usufruir dos benefícios previdenciários, mas só vai poder se aposentar por idade, não vai poder usufruir da aposentadoria por tempo de contribuição. Uma outra diferença é que no caso do segurado facultativo, justamente por ser uma faculdade dele optar por contribuir ou não, ele pode escolher de fato o seu salário de contribuição. Contribuindo pela alíquota de 20%, esse segurado facultativo pode contribuir em cima de uma base de cálculo que ele decidir, um salário de contribuição que ele decidir. Ele não é nem obrigado a contribuir, portanto, ele escolhe o seu salário de contribuição.
Se for pela alíquota de 11%, obrigatoriamente ele também vai estar restrito a contribuir em cima do valor de um salário mínimo. Lembrando que contribuindo pela alíquota de 20%, embora ele possa escolher o seu salário de contribuição, ele precisa se atentar que ele deve contribuir no mínimo sobre o valor de um salário mínimo e no máximo até o valor do teto. Portanto, esse segurado facultativo que contribui pela alíquota de 20%, que é esse plano mais completo, pode utilizar como base de cálculo, como salário de contribuição, o valor de um salário mínimo até o teto da Previdência Social. E da mesma forma como acontece no plano obrigatório, se esse período contribuído pela alíquota de 11% precisar ser utilizado para requerer uma aposentadoria por tempo de contribuição ou para ser complementado com o regime próprio da Previdência Social, esse segurado vai precisar complementar essa contribuição dos 11% até os 20%, ou seja, pagar essa diferença de 9% com acréscimo de juros de mora, para que esse período contribuído dessa forma seja validado para estes fins. Lembrando novamente que não vai ser possível, mesmo realizando essa complementação, não vai ser possível alterar o salário de contribuição, a base de cálculo, vai permanecer sendo um salário mínimo. Portanto, você segurado facultativo, assim como acontece no obrigatório, se você pretende contribuir para a Previdência com valor superior ao de um salário mínimo, obrigatoriamente vai precisar contribuir pela alíquota de 20%, utilizando o código 1406. E para quem optar pelo plano simplificado pela alíquota de 11%, vai contribuir pelo código 1473. O prazo para pagamento da guia na condição de segurado facultativo é o mesmo do segurado obrigatório. E finalmente chegamos ao ponto do vídeo em que eu vou mencionar em que hipóteses pode-se contribuir para a Previdência sobre a alíquota de 5%. Existem duas hipóteses. A primeira é o segurado facultativo de baixa renda. Essa daqui é exclusivamente destinada às donas de casa ou os donos de casa, ou seja, pessoas que se dedicam exclusivamente aos afazeres domésticos no âmbito de sua própria residência e que pertençam a uma família de baixa renda. Ou seja, uma família que ofere uma renda de no máximo 2 salários mínimos por mês e que esteja inscrita no CAD único. Ou seja, não é qualquer dona de casa, qualquer dono de casa que vai se enquadrar nessa hipótese. Ele precisa, além de cuidar dos afazeres domésticos no âmbito da sua residência, precisa pertencer a uma família de baixa renda. E baixa renda, perante os critérios da lei, é aquela família que ofere uma renda mensal de até 2 salários mínimos e está inscrita no CAD único. Lembrando que a dona de casa não é a mesma coisa que a empregada doméstica. A empregada doméstica está ali com a carteira assinada, pelo seu regime CLT. Quem cuida das suas contribuições é o seu empregador doméstico. A diarista, a pessoa que faz aquela faxina esporadicamente numa casa ou outra, está oferindo uma remuneração por esse trabalho, é uma contribuinte individual obrigatória, que eu expliquei lá no começo do vídeo. A dona de casa, embora seja um trabalho bastante árduo, ela não está recebendo nenhuma remuneração, nenhuma contraprestação para isso. Ela cuida exclusivamente dos afazeres domésticos no âmbito da sua residência, da sua família. Para contribuir pela alíquota de 5% na condição de segurado facultativo baixa renda, o código é o 1929. O prazo para pagamento da guia do segurado facultativo de baixa renda também é até o 15º dia do mês subsequente, assim como eu já expliquei nas hipóteses anteriores. E o salário de contribuição, a base de cálculo dessa contribuição, deve sempre respeitar o valor de um salário mínimo. Outra hipótese de contribuição pela alíquota de 5% seria para os MEIs, os microempreendedores individuais. Mas, diferente dos segurados que eu já expliquei anteriormente, o MEI não vai precisar emitir uma guia GPS lá no site da Previdência, nada do tipo. O MEI já paga a sua contribuição social embutida naquela guia DAS que ele paga mensalmente, junto com os outros impostos relacionados à empresa. E no caso do segurado facultativo baixa renda e do MEI, que paga pela alíquota de 5%, também existe a possibilidade de, se eles precisarem utilizar esse período para requerer uma aposentadoria por tempo de contribuição ou para somar com outro período contribuído pelo regime próprio da Previdência Social, eles também podem complementar essa alíquota até chegar nos 20%. Então, nesse caso, eles vão precisar complementar uma diferença aqui de 15% com acréscimo de juros, sempre limitado ao valor de um salário mínimo.
Para emitir a guia de contribuição, você pode fazer isso diretamente pelo site do Meu INSS, que tem uma opção de emitir guia GPS e seguir o passo a passo, ou então comprar aquele carnezinho em alguma banquinha de jornal, em alguma papelaria que forneça esse documento, sempre se atentando ao preenchimento correto do código de pagamento. E antes de sair por aí contribuindo por conta própria, para que você não corra o risco de pagar a mais sem necessidade ou pagar a menos de forma que te prejudique, é sempre importante buscar a ajuda de um profissional especializado na área do direito previdenciário que possa realizar um planejamento previdenciário, para que você tenha certeza que o dinheiro investido na previdência social realmente vai fazer diferença na sua vida. Bom, gente, então esse é o vídeo de hoje. Espero que eu tenha ajudado com as informações que eu trouxe aqui. Se eu conseguir te ajudar, por favor, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. Se você quiser me seguir no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo também. Muito obrigada por acompanhar o canal e até o próximo vídeo!